né? Boa noite a todos, então, do Instagram e do YouTube. Meu nome é Regiane Caniac, estamos começando agora mais uma live da nossa Maratona de Conhecimento Integrativo na Odontologia, em que a gente vai estar conversando sobre temas, técnicas e abordagens que podem trazer benefícios tanto para o paciente odontológico quanto para a técnica, para o diagnóstico, para os tratamentos propostos pelo dentista, ou seja, trazer mais diferencial para a nossa clínica e, sobretudo, melhorar os nossos resultados, o andamento dos tratamentos que a gente tem, ter mais possibilidades terapêuticas. Essas lives são para o dentista que busca algo a mais, né? Sair um pouquinho daquele quadradinho do que a gente aprendeu na faculdade e entrar nesse universo das práticas integrativas, complementares, que além de terem comprovadamente eficácia e tanta comprovação científica já em torno delas, viabilizar essa prática no nosso dia a dia. Estivemos falando na última live sobre campos interferentes, o que são e a necessidade de remover. Nessa live anterior, quem não assistiu, tá no meu YouTube, tá no meu Instagram, nós focamos muito na parte inflamatória, na parte imunológica, na parte infecciosa, que realmente gera um campo de interferência relacionando a cavidade bucal à saúde do paciente em geral. Mas existe uma outra abordagem que é também o entendimento dos meridianos, dos meridianos de acupuntura, e foi uma das questões que surgiu na live, mas como o nosso foco era mais da parte inflamatória, eu falei, vamos fazer uma outra live para falar sobre isso. E hoje nós estamos falando disso. Hoje o nosso tema é quais dentes estão relacionados aos sistemas, como é que essa relação entre dentes e sistemas do corpo, o que é isso, né? Como que funciona essa questão? Então, são dúvidas que surgem, boa noite, tudo bem? Dúvidas que surgem, que na nossa última live surgiu, foram essas. Que relações são essas? Como é que ocorre isso? Mas para justificar, para explicar sobre esse aspecto, a gente precisa falar de acupuntura, né? Que daí a gente entra no conceito de meridianos. Muitas pessoas já conhecem o conceito dos canais de energia do corpo, dos sistemas de meridianos, mas para muitos esse conceito ainda é um pouco holístico, esotérico, pseudocientífico e tal. Mas quando a gente aprofunda os estudos da acupuntura, quando você vai verificar como que funciona a acupuntura em si, a gente vê que existem inúmeros estudos mostrando até como que funciona esse mecanismo de ação, né, de um ponto de acupuntura. Primeiro que um ponto de acupuntura ele já é uma estrutura fisiológica, anatômica, que é diferente dos demais pontos da pele. A gente tem inclusive uma resistência elétrica diferente nesses pontos de acupuntura que pode ser medida por aparelhos. Existem até os localizadores de pontos. Por quê? Porque a gente tem uma diferença de potencial elétrico nesses pontos. Então, os pontos de acupuntura são notadamente já locais que a gente tem uma grande microcirculação, pequenas estruturas nervosas, a gente tem uma maior nutrição naquele ponto, é um ponto diferente. Para um acupunturista experiente, a gente consegue até localizar por palpação os pontos, né? A gente tem uma medida específica para cada corpo, para você localizar esses pontos dos canais de meridianos, mas o acupunturista ele consegue sentir contato, é muito bacana. Com o tempo a gente tem essa percepção também. Mas, quando a gente fala de acupuntura, tudo bem, nós temos lá mais de 400 pontos desses canais de meridianos que banham o nosso corpo. A medicina chinesa, ela fala de 12 canais de meridianos principais que o corpo humano possui, né? Então, a gente parte desses 12 canais de meridianos, que são sistemas energéticos e fisiológicos. Então, quando a gente fala do meridiano do pulmão, a gente não está falando somente do pulmão como estrutura, pelo conceito da medicina tradicional chinesa. A gente está falando de um sistema energético que é composto também pelo pulmão.
Então a medicina chinesa, ela não lê o paciente somente pelo órgão, que é o que a gente faz muito na medicina ocidental. Faz o exame do órgão, faz a leitura do órgão, vê se tem alguma coisa ruim, né, ou danificada no órgão, faz a cirurgia, dá um remédio para o sintoma. Então, na medicina chinesa, a gente vai ter um conceito, né, além do órgão, nesses canais e meridianos. Então, os canais e meridianos é um sistema energético que tem um perfil, um tipo de energia, até mesmo um sentido que essa energia circula. E quando a gente fala em sistemas energéticos, a gente começa também a aprender que esses 12 meridianos principais, eles atuam, uma osciladinha aqui, esses meridianos atuam em pares. Então, meridianos que a gente chama de acoplados. Meridianos que têm uma natureza yin e uma natureza yang. Nós não vamos falar sobre conceitos fundamentais aqui, porque hoje eu quero falar das relações para vocês. Então, nós temos um meridiano de natureza yin, que seria um meridiano mais denso, com uma função mais importante, mais interno, e um meridiano yang, de natureza yang, que seria relacionado a uma víscera mais externa, né, um órgão vazio, né, não um órgão denso. Então, o yin é um órgão mais denso, por exemplo, coração, pulmão, né, e o yang seria, por exemplo, intestino grosso, né, seria bexiga, seriam esses órgãos vazios, né, que servem para armazenamento. Então, nós temos esse paralelo sempre na medicina chinesa dos pares dos meridianos. Então, quando a gente fala em meridianos, nós vamos ter, por exemplo, continuando no exemplo do meridiano do pulmão. O pulmão, ele é acoplado, ele faz par com o intestino grosso, né, que é o parzinho dele. Então, quando a gente fala desses dois meridianos, nós temos um elemento, né, dentro da medicina chinesa que nós podemos também fazer essa leitura. Antes de falar de 5 elementos, deixa eu só explicar uma coisinha para vocês. Existem formas de você entender a medicina chinesa que a gente sabe que não é tão simples assim, mas também não é tão complicado. Uma dessas leituras da medicina chinesa é entender os meridianos a partir dos 5 elementos. Regiane, mas não é 4 elementos? Sim, 4 elementos para nós aqui no Ocidente, né? Para a medicina oriental sempre foram 5 elementos, são diferentes. Mas, poxa, elemento é uma coisa muito mística. E eu não quero estudar medicina chinesa assim, não. Ok, então vamos falar em Zhang Fu, que é o conceito do órgão e da víscera, que é do sistema acoplado, que daí você vai estudar somente as funções energéticas, você não vai ficar fazendo esses relacionamentos de elementos. Mas, sinceramente, eu gosto muito dessa questão dos 5 elementos, por quê? Porque ele ajuda a gente a compreender e agrupar sintomas diversos e características diversas da medicina chinesa, dos meridianos, que às vezes fica confuso de você relacionar. Então, todo acupunturista, todo estudante de medicina chinesa que conhece os 5 elementos, a gente sabe que existem relações, padrões entre esses meridianos. Relações que envolvem desde cor, cheiro, gosto, até sintomas principais, tecidos que esses meridianos se conectam, órgãos de expressão, órgãos de atuação. Então, existe uma lista de sintomas. Quando vocês veem as minhas aulas de 5 elementos, eu sempre trago isso para vocês. Então, quando a gente fala desse sintoma, está relacionado aqui, que a gente monta uma estrela e vai fazendo essas conexões. Então, nós temos uma série de relações, de sintomas, de expressões do corpo relacionados a determinados meridianos, tá? Então, acho que esse é um conceito bacana da gente entender. Quando a gente fala de dentes que se relacionam aos meridianos, o que acontece? A nossa boca se comporta como um microsistema. Vocês já devem conhecer diferentes microsistemas que existem
né? Dentro da medicina chinesa, por exemplo, o microsistema auricular, o microsistema da mão, o microsistema da íris, que são pequenas regiões do corpo que nelas têm representadas todos os 12 meridianos do corpo todo. Então você tem uma parte do corpo, vou colocar a mão que é mais fácil, né? Você tem uma parte do corpo que representa o todo do corpo. Então, quando eu vou fazer acupuntura sistêmica, eu vou utilizar os pontos de meridianos que estão localizados por todo o corpo do meu paciente. Aí eu tenho pontos na mão, na perna, no pé, nos braços, nas costas, e eu vou escolher o melhor ponto para o meu paciente de acordo com a localização do meridiano, de acordo com o trajeto, o perfil da dor, de acordo com a função energética. Oi, doutora! Eu vou escolher dentro desses 400 e lá vai bolinha, né, de pontos, eu vou, de acordo com a função energética, de acordo com a minha necessidade, se eu quero modular a inflamação, se eu quero analgesia. Aí eu tenho dentro da medicina chinesa ainda, que é bem mais amplo, né, em termos de diagnóstico, algumas situações, né, que eu quero, situações de excesso de deficiência, situações com excesso de umidade, com falta de circulação. Então eu tenho funções energéticas que eu escolho esses pontos de acordo com a necessidade do meu paciente, que eu vou saber, lógico. Minhas alunas estão aqui para dizer, né, Vanessa? Como você amplia o diagnóstico quando você começa a ler o seu paciente da mesma forma que você faz no seu dia a dia, com o seu prontuário odontológico padrão, com as suas perguntas padrões que você já faz, mas também observando, a Vanessa está falando, observando um pouco a mais, o que essa língua do paciente está me dizendo como diagnóstico. Não sei se todos sabem, mas a língua é um órgão que a gente usa para diagnóstico, que você pode olhar a língua do paciente e dizer várias coisas a respeito do paciente. Já te conto, Patrícia. Então, o que acontece? A gente começa a observar a pele do paciente, começa a observar a língua, o pulso, relacionar esses sintomas de uma forma que você vai o quê? Vai buscar pontos para equilíbrio. No caso de uma dor no trigêmeo, por exemplo, com a acupuntura sistêmica, a acupuntura dos 12 meridianos completa, né, tradicional, o que a gente vai buscar? Pontos de analgesia, que a gente tem pontos para dor à distância, por exemplo, o IG4, o TA5, que são pontos que fazem analgesia e equilíbrio. O IG4 principalmente, que faz analgesia de cabeça e membro superior, e o triplo aquecedor, o TA5, que tem efeito também em área cervical e cabeça para fazer essa circulação energética. Pontos à distância. Uma dor no trigêmeo, você também pode se beneficiar de pontos locais. Então, a gente tem diversos meridianos que passam aqui. Eu tenho algumas lives falando só dos canais que passam em cada região do corpo, que é muito bacana. Tem live falando só de articulação, só de dor. Vira e mexe, a gente traz esses temas para vocês. Então, o que acontece? Dor no trigêmeo, a gente vai escolher pontos específicos, pontos de acupuntura próximos à articulação, próximos à região nervosa. A Vanessa está dizendo que os pacientes ficam impressionados e falam que até hoje nenhum dentista me disse isso. É bem legal, porque muita gente não sabe o quanto a acupuntura ela entra complementando a terapêutica. A acupuntura ela é uma prática complementar, ela não vai substituir a medicina, nem substituir a odontologia. Ela entra complementar e é um diferencial, porque às vezes o paciente senta na cadeira, fica com o pescoço torto ali, você fala, posso fazer um ponto de acupuntura para você, para liberar essa musculatura? O paciente vai tratar bruxismo, você tem pontos de acupuntura para soltar a musculatura do paciente. Não só isso, diferente de um Dorflex, de um relaxante muscular, o bruxismo, por exemplo, que tem um efeito normalmente psicossomático, né? O paciente pode ter alguma ansiedade, né? Aquele apertamento. Você tem pontos que você trabalha a ansiedade também. Para o bruxismo, para o paciente que chega com tensão, com medo de fazer uma cirurgia. Posso fazer um ponto de acupuntura, né, Vanessa?
e você faz o pontinho, o paciente fala, nossa, tô me sentindo tão bem, o paciente sai se sentindo bem na consulta. E muitos casos que a gente entrava só com remédio, só com, não, vou te dar analgésico, vou te dar relaxante, anti-inflamatório, você já consegue na consulta oferecer algo para o paciente que tem resultado imediato, então é bem bacana. As lives estão todas salvas, Patrícia, nem todas estão aqui no Instagram, muitas estão aqui no Instagram, mas no meu canal do YouTube eu não tirei nenhuma live de lá, estão todas lá, tem bastante material. A gente vai ter agora a Masterclass do dia 19 até o dia 22 de outubro, que a gente vai estar passando, né, vai ter um novo evento falando sobre a acupuntura dentro da odontologia. A Vanessa falou que fez semana passada antes do buco operar um paciente. É bacana usar antes cirurgia, né, Vanessa? Você equilibra o paciente que muitas vezes está desregulado e está tomando a medicação e só a medicação resolve, né? Oi, João, tudo bem? Então você tem esse recurso para trazer um equilíbrio para o paciente. Mas um dos objetivos da nossa live hoje foi falar da relação dos dentes com esses meridianos. Mas eu comecei a live situando o que são os meridianos, para quem ainda não conhece, para a gente entender essas relações e como que isso se relaciona com os dentes. Então, na nossa arcada bucal, né, na nossa arcada dentária, dentro da nossa boca, nós temos pontos e micro-regiões dentro da boca que têm correspondência com canais de meridianos. Igual na orelha, né? Na aurícula, você tem pontos lá, você tem um ponto que equilibra o baço, você tem um ponto que dá relaxamento muscular, você tem um ponto relacionado ao pulmão. Isso no microsistema auricular. Na boca, a gente também tem pontos relacionados aos meridianos. O que tem de diferente entre o microsistema bucal, por exemplo, e a auricular, é que a auricular, se você tiver um piercing num ponto da orelha, não necessariamente você vai ter um problema à distância naquele meridiano da orelha, porque você tem ali, lógico, você destrói o sistema energético ali, mas você não causa um problema. Na boca, se você tem um foco dentário, se você tem metais, se você tem uma incompatibilidade, e vamos combinar, né, pessoal? Odontologia não é uma coisa temporária. Se você pôs uma coroa no paciente, ela vai ficar a vida toda ali, né? Ou, se ela infiltrar, sai antes, mas a tendência é um material de longa duração. O paciente põe implante para não tirar mais, né? Muitos põem amálgama na infância e ficam a vida toda com amálgama na boca. Então, entram materiais em contato direto com o paciente por longo prazo. É assim que funciona a nossa odontologia reparadora, né? Então, quando você tem para um indivíduo algo que não ressoa com ele, ou que, como a gente falou na live de campos de interferência, é um foco, é um problema que ele está apresentando, o fato desse problema estar situado numa região bucal, além de ter interações sistêmicas, como a gente falou aquele dia, por conta do tecido conectivo, por conta, né, da microvascularização, corrente sanguínea, por conta da imunidade, da ativação da inflamação em si, das cascatas inflamatórias agudas e crônicas, além disso que acontece em termos físicos, locais e à distância, quando a gente entra nessa teoria da acupuntura, que a gente tem um ponto no pé que reflete na cabeça, você começa a entender que esses focos na boca também têm conexão com esses sistemas energéticos. Isso não quer dizer que se você tem um mega de um foco no dente correspondente ao fígado, que você vai perder teu fígado. Não é isso. É o sistema energético. Por isso que no começo da live a gente está falando disso. Quando a gente fala de meridiano, a gente não está falando de órgão. A gente está falando de um conjunto, né, que aquele sistema energético funciona, representa. Então, essas conexões entre os dentes e os meridianos, ela vai se dar dessa forma. Então, a gente tem um mapa, né, existem mapas diversos na rede, por aí, relacionando, por exemplo, os incisivos. Vamos fazer um resumo rápido para quem não tem acesso a esse mapa ainda.
mas isso faz parte do nosso método, né, do MAB. A gente ensina tudo sobre o mapa, não só dar um mapa, porque mapa tem na internet, mas vocês têm um raciocínio de o que é que significam essas relações. Porque eu acho que pegar o mapa e ficar fazendo conexãozinha, ah tá, então tem a ver com o seu fígado. Não, né? O que significa essa conexão com esse sistema energético? O que significa esse sistema energético do fígado para aquele paciente? Que mais sintomas tem relacionados aí? Então é muito bacana a gente ter mesmo essas conexões. Mas a grosso modo, vamos lá. Sistemas geniturinário relacionado a bexiga e rim, sistema energético do rim e da bexiga, ele tem uma relação com dentes anteriores, por exemplo, e também com micro-regiões. Então, além da parte dentária, não é só dente, nós temos micro-regiões posteriores que a gente também tem acesso. Então, o que acontece quando a gente está fazendo um tratamento, um dentista está fazendo um tratamento, né, odontológico. E a gente é dentista e continua sendo dentista, né? Então, você não vai fazer tratamentos de outras áreas, porque para isso a gente trabalha em parceria com outros colegas. Mas através da boca, se você detectou algum campo de interferência, alguma tensão, você pode fazer ativação, estímulos dos pontos da boca durante o seu atendimento. Você faz acupuntura bucal, tá? Então a gente pode sim, às vezes até desbloquear essas interferências que acontecem entre a boca e o sistema energético e às vezes vice-versa. Vocês nunca tiveram, por exemplo, um paciente que não tinha nada radiograficamente e teve um problema assim do nada? Eu vou contar um exemplo para vocês. Eu tive uma paciente que tinha os incisivos inferiores rígidos, sem restauração, e não tinha sofrido traumas, porque a gente sabe que quando bate, né, você sofreu um trauma no dente, ele necrose. Ela teve um câncer de mama, e no tratamento do câncer de mama dela, ela teve uma deficiência renal muito grave mesmo, que acabou sendo uma complicação do tratamento dela. Quando eu voltei a vê-la, depois de um tempo, que ela já tinha melhorado, que ela já tinha terminado a quimioterapia, que ela já estava mais estável, a gente fez uma radiografia e detectou um abscesso aqui. Tinha um dente rígido, que radiograficamente não tinha cárie, não tinha restauração daquele dente, nunca tinha sido mexido, e estava branquinho, ele não sofreu nem trauma, e ela também não tinha lembrança de ter sofrido trauma nenhum. Aí, antigamente, eu ia dizer, nossa, sabe aquelas coisas sem explicação que acontecem na odontologia, que não tem uma explicação, assim, radiográfica, né? Aí eu falei, bom, pela odontologia tradicional, não tem razão de acontecer, né, um canal sem um trauma e sem uma cárie, né, alguma agressão. Mas em termos de meridiano, sabe que tem a ver? Porque esse dente está conectado ao meridiano do rim. Você teve uma deficiência muito grande no meridiano do rim. E isso acabou sinalizando aqui. E faz sentido. E faz sentido mesmo. Acontecem algumas situações assim, que às vezes a boca ela traz uma informação, assim como qualquer microsistema que tem no corpo. O microsistema auricular, por exemplo, da orelha, você tem um palpador de pontos, que você palpa os pontos do paciente, e os pontos dos meridianos que tem algum problema, normalmente o paciente tem mais dolorido. Você fala, nossa, daí o paciente, daí você fala, esse é o ponto do intestino grosso dele, nossa, faz 5 dias que eu não tô indo no banheiro, eu realmente tô com um problema. Ele relata, realmente tinha uma conexão. Então, lógico, os mecanismos entre orelha, aurícula e meridianos, entre boca e meridianos, são diferentes. Assim como o pulso, cada microsistema tem um reflexo, a língua, o pulso, esses reflexos, eles são diferentes. Então isso é bacana da gente entender também o que significa essa relação. Tá dizendo que agora tá com problema, tá dizendo que faz muito tempo que tem um problema, então é bacana a gente estudar isso, né? Então, vamos longe. O que mais? Exemplos, por exemplo.
região de caninos, por exemplo, é relacionado ao fígado e vesícula biliar, né? E isso compreende todo o sistema energético de tendões, de articulações, né? De parte de fluxo sanguíneo, da energia, né? Do meridiano do fígado que faz esse movimento, né? Dentro do corpo. Então nós temos uma série de detalhes aí. Então nós temos exemplos, né? Temos essas conexões entre os dentes e os meridianos para cada dente está relacionado um par de meridianos e as suas conexões. Pessoal, esse é um tema muito bacana. Hoje estou trazendo aqui um pouquinho mais desse assunto para vocês. A gente estamos fazendo, na verdade, nesses dias, uma série de lives, né? Eu estou chamando de Maratona do Conhecimento Integrativo, para a gente falar bastante sobre esses assuntos, pincelar bastante coisa para vocês. Eu tenho vários vídeos sobre esses conteúdos no meu canal, mas o conteúdo atualizadíssimo sobre microsistema vai acontecer na nossa Masterclass de microsistema de acupuntura bucal, que agora, do dia 19 até o dia 22, não vai ser live aberta nesse sistema que a gente está fazendo aqui, porque daí ela é uma aula fechada. Para participar é só se inscrever no link da descrição, tá? Ali na minha bio tem o link, tá? É /laser. Por que ostimologia.com/laser? Né? Porque vocês sabem que eu falo dos dois assuntos, né? Tanto da ostimologia quanto dos microsistemas, que são as minhas paixões, as minhas especialidades, no que eu me aprofundei bastante. E sim, para mim esses universos se relacionam enormemente. Mas em termos didáticos, a gente vai dividir esses assuntos. Então, do dia 19 até o dia 22, a gente vai falar da Masterclass em microsistema de acupuntura e laser puntura. Eu estou inserindo a laser puntura agora, que é uma novidade, que antes a gente não tinha esse assunto na Masterclass, porque eu tenho muitos alunos que fazem a utilização dos pontos de acupuntura com laser terapia, com laser puntura, né? Então, para saber como utilizar o laser para a acupuntura sem agulhas, que é um mega diferencial, né, para os pacientes. Todo mundo sabe dos benefícios da acupuntura, mas nem todo mundo gosta das agulhas, né? Então a laser puntura ela é uma super oportunidade, uma super possibilidade. Então a gente vai estar falando sobre isso do dia 19 até o dia 22. Se inscreve lá no meu link. No dia 23, aí nós falaremos de osteoimunologia. A gente tem uma aula introdutória de osteoimunologia no dia 23 para falar, né, do diagnóstico, do tratamento das alterações ósseas chamadas de NICO vulgarmente, né, ou FJOJ, as cavitações ósseas. Nós estaremos falando sobre isso no dia 23. Muitos já me conhecem, já me seguem, participam dos meus cursos. A gente vai estar falando de cursos na sequência. Tem muita gente que já estava na lista de espera, que já nem está participando da Masterclass, já está indo direto para a parte dos cursos. Mas é muito importante a gente ter essas Masterclass. Para quê? Para atualizar o conteúdo, né, a divulgação, para informar, porque muitos colegas ainda desconhecem os benefícios que a acupuntura pode trazer na nossa prática. E não só o benefício prático, né? A Vanessa usa muito na odontopediatria. Legal, né, Vanessa? Não, a gente tem que fazer uma live nova agora, né, Vanessa? Que se deve ter outras utilizações. A odontopediatria, a ortodontia. Então, eu tenho alunos de todas as especialidades. E é muito bacana porque eu vou para o meu lado da cirurgia, né? Mas quem é ortodontista faz antes, faz depois, reduz a dor, né, do ajuste ortodôntico. Quem é odontopediatra, né, Vanessa? Vanessa, conta aí nos comentários para quais são as 3 coisas que você mais usa a acupuntura na odontopediatria. Não sei se o João tá aí ainda. João, se você estiver aí ainda, não sei se ele tá, também comenta que o João, só que o João é médico ortopedista. Em que momento que você usa esse conceito na tua prática? Dá aí uns 2 ou 3 exemplos, porque é bacana a gente trocar essa ideia, né? Porque para mim, nossa, fazer um pré e um pós-cirúrgico é show. Eu pego o meu paciente,
palpo os pontos, vejo quais que estão alterados, neutralizo esses pontos, já traz um equilíbrio para o meu paciente. Para fazer pré-cirúrgico, a gente pode entrar com a acupuntura para ajustar algumas coisas, ou pelo menos para aumentar a imunidade do paciente, para melhorar a circulação. No pós-operatório, a gente entra muito na questão de dor, redução de edema, então a gente tem bastante possibilidade, né, dentro da acupuntura. A Vanessa está usando muito no bruxismo para as crianças. Nossa, Vanessa, é isso, bacana mesmo! Porque bruxismo vai dar uma placa para a criança usar, né? E a gente sabe que a placa ela desprograma sim a musculatura, mas tem muito paciente que tira a placa, o problema continua, né? Porque ele tá tenso, ele tá todo, né? Tem a questão emocional também, tem a questão da programação muscular dele, pontos gatilho, várias coisas que também contribuem para isso. Então, nossa, para bruxismo vai muito bem. Para ansiedade no condicionamento, é verdade, Vanessa, né? E acho que a ansiedade hoje é um mal, assim, de todos, basicamente, né? Até a gente também se vê ansioso em alguns momentos dessa pandemia, né? Então o paciente já vem com essa questão da ansiedade, a gente liga o motor, ele já fica desconfortável, o próprio procedimento, dependendo, né? Traumas que o paciente passou em outros momentos da vida dele, então essa questão da ansiedade, ela atrapalha o atendimento odontológico muitas vezes, e não só para o dentista. Atrapalha a gente porque você tem um horário para aquela consulta e às vezes a anestesia leva um horror de tempo para pegar porque o paciente está tenso e você vai fazer ali e ainda não, e o paciente fica tendo aquele desconforto e não rende o seu trabalho. E para o paciente também é desconfortável, porque ele fica muito tenso, ele já se agarra na cadeira, né? Ele fica desconfortável. Aí de repente a gente entra com a acupuntura, faz durante o atendimento, o paciente relaxa, fica bem, sai da consulta dizendo, nossa, quando eu venho aqui eu me sinto tão bem. E você faz uma consulta tranquila. Ó, o João falando hoje atendi um paciente com trauma pélvico em que fiz uma placa na sínfise púbica. Ok, o que você usou daí para esse paciente, João? Me conta aí. Bacana isso, trauma pélvico é uma coisa... A Vanessa falou também que usa em aftas, estomatites, lesões bucais e para náuseas nas moldagens. Isso mesmo, a Vanessa está resumindo várias aplicações aqui. Vocês observaram que a gente está falando sobre dentes e meridianos, mas a gente está falando de tratar a saúde do paciente como um todo? A gente tem as conexões dos dentes e dos órgãos, mas o conhecimento dos meridianos de acupuntura oportuniza que a gente trate de forma diferenciada as situações do nosso dia a dia. Aftas, por exemplo, pode usar para afta, pode usar para estomatite, pode usar para lesão bucal, aquele paciente que tem a boca muito alterada, muito inflamada, muito sangrante, dá para usar acupuntura também, mas vai usar na boca? Aí você pode usar pontos de boca, que não são com agulhas, mas também pode usar pontos à distância, que tem esse efeito em harmonizar a boca, né? Para náusea na moldagem é muito bacana mesmo. Eu já tive paciente que tinha traumas assim de moldagem muito grave, e você poder trabalhar com o emocional do paciente, fazer ele se sentir bem durante uma moldagem, não tem preço. Isso sem tomar medicamento para isso, né? Não tá dando remédio para o paciente, isso é bem interessante. O João tá escrevendo aqui pra gente. Mas é bem bacana, né, pessoal? A aplicabilidade que a gente tem no dia a dia, porque no começo... Imagina na pediatria as mini boquinhas. É verdade, né, Vanessa? As mini boquinhas, né? As crianças, muito bonitinho. Mas é um recurso a mais, né? Eu acho que tudo que a gente usa de forma complementar à nossa prática, que pode ser invasivo ou não. No caso, a acupuntura, ela pode ser invasiva ou não. Mas não sei se vocês já experimentaram a acupuntura, né? A sensação do agulhamento é muito delicada, a agulha é muito fininha, né? Então
não é algo assim que cause um desconforto, mas a gente tem a opção de usar o laser também. Ah, o João falou aqui que o trauma teve perfuração na bexiga, ficou com incontinência urinária e você fez a aplicação na cicatriz e nos incisivos. Olha, seu João, que bacana! Legal! Hoje que você atendeu ela, João, depois me conte como é que ficou a redução dos sintomas. É muito comum o paciente ter uma melhora nos dias seguintes ao atendimento, né, João? Que bacana. Você vê, para quem diz que odontologia e medicina não se relacionam, né, João? Como não? Que legal. E às vezes o paciente acontece o inverso também, né? A gente tem essa possibilidade de usar, como eu falo para o João como médico ortopedista, ele vai, os pontos locais dele é região de quadril, lombar, né, região geniturinária, região de abdômen, né, que não é uma área que o dentista vai atuar. O dentista vai atuar em região crânio-cervical, basicamente, né, essa que vai ser a nossa área local, né. Ah, vai dar notícias na segunda, legal, João, conta pra nós aí. Então, cada um dentro da sua área, como a acupuntura tem pontos no corpo todo, né, a gente tem essas possibilidades, né, de tratar à distância e você pegar, por exemplo, um microsistema como a boca ou a orelha, o auricular e fazer estímulo de pontos que vão ter esse reflexo, né, em termos de saúde no meridiano, que vão trazer benefícios àquele meridiano. Vamos pensar assim, equilíbrio, né? Que o sedar e tonificar ele já é um passo a mais, né, para o acupunturista, para o estudante de acupuntura. Mas se a gente pensar em termos de equilíbrio, que seria a homeostase, né, do corpo, você consegue isso com a acupuntura, com os pontos neuromoduladores, com o estímulo de pontos bucais também, com o estímulo de micro-regiões. Então é bem bacana a gente ter essas relações. Dentro do corpo humano existem várias relações. Teve uma época, eu fiz uma live há um tempo atrás, bem bacana, que eu falava sobre as proporções do corpo. Por quê? Porque quando eu fui estudar DSD, o Digital Smile Design, né, que você estuda a proporção áurea, né, do número Φ, que está contido em todas as coisas, né, toda a natureza está contido no universo, que é a razão de proporção entre as coisas, você entra na matemática, é muito legal, né? E eu fui estudar isso para quê? O DSD ele traz equilíbrio ao sorriso, aquela proporção do incisivo central, do lateral em relação, então tem toda uma construção ali. Mas na acupuntura, gente, a gente fala de medida o tempo todo. Porque a acupuntura também tem uma relação matemática, né? Tem a relação dos tsuns, que é a medida, a gente não calcula pontos de acupuntura em centímetros. Porque tem o cara que é grandão, tem a menina que é pequenininha, tem a paciente da Vanessa que é criança, você vai calcular um centímetro, já foi, acabou, né? Pega o bracinho lá para medir, tipo, todos os pontos aqui já foi, um dedo teu equivale, né? Não dá. Então a gente usa essa proporção da própria pessoa, que a gente chama de tsuns. E o nosso corpo, ele também tem proporções, né? Tem proporções de cabeça, de membro, e a gente tem dentro da medicina chinesa relações entre o que está embaixo e o que está em cima, e o que está dentro e o que está fora. Então isso é até filosófico, né? Isso a gente tem nas leis de Hermes, né? Então, quando a gente começa, é muito bacana, sabe? Até acho que eu tô filosofando um pouquinho demais aqui hoje, né? Mas é só para dizer para vocês, se você lê pela matemática, você tem essas relações. Se você vê pela filosofia, você tem essas relações. Se você ver pela fisiologia, você tem as relações. Né? Se você vê pelo sistema energético, sim, nós temos essas relações. Então, existem sim relações entre os membros do corpo, entre as partes, entre o alto e o baixo, existem relações sim entre os dentes e os meridianos. Oi, tudo bem? A Gorete aí também.
existem sim essas relações, né? Então é muito bacana para o dentista, para o profissional da saúde, para o médico, quando a gente começa a enxergar um pouco mais daquele nosso aprendizado de faculdade cartesiano ali, que muitas vezes não nos dá as respostas que a gente busca. Quantos de vocês já tiveram pacientes com casos sem explicação? Que radiograficamente está perfeito e ninguém sabe o que acontece ali. Não existe uma explicação. Ou um outro exemplo para vocês. Quando, por exemplo, o paciente tem sintomas de repetição a vida toda dele. E um exemplo muito comum, né? Eu fico louca quando aparece isso, meu Deus do céu. Vou falar isso em voz alta aqui, mas eu fico louca mesmo. O paciente tem um problema uterino, por exemplo. Ai, sangra, tal. Ou daí eu já vejo duas coisas que são comuns. Ou toma um anticoncepcional para parar de sangrar, interrompe o fluxo, tá? Ok, que é uma solução. Ou remove o órgão, né? O remover o órgão é uma das coisas preferidas, parece assim. Ah, tá com problema na vesícula? Tira a vesícula. Ah, tá com problema no baço? Tira o baço. Ah, tá com problema no rim? Tira o rim. Ah, tá com problema no útero? Tira o útero. Tira o ovário. Tira a amígdala. Tira, corta-se e se extirpam os órgãos. E aí, vocês percebem que resolve completamente o problema do paciente? Nem sempre, pessoal. Nem sempre. Porque existe dentro da medicina chinesa um conceito que a gente chama de padrão de desarmonia. Uma desarmonia, um desequilíbrio energético, não é no órgão, que acontece a nível fisiológico e funcional, que se expressa com aquele sintoma. Aí não se resolve o problema de base e vai lá e corta fora o órgão. O que acontece? O paciente passa a manifestar, depois de um tempo, um novo sintoma em outro lugar, porque continuou sintomas, você também inclui os dentes e os sintomas bucais. Então, isso passa a fazer parte da mesma análise, da mesma leitura do paciente. Então, isso é muito gratificante para a gente, porque a gente passa a entender o que acontece com o paciente. Lógico que nem sempre a gente resolve tudo nessa vida, porque não cabe só o dentista, mas a gente pode sim fazer a nossa parte, né? Dentro do tratamento do paciente, trabalhar em parceria com outros colegas, mas você tem soluções práticas ali para o dia a dia e tem também possibilidades de equilíbrio a longo prazo. Então, isso é muito bacana, acho que isso é muito enriquecedor para a gente como dentista. Poder, primeiro, ter uma resposta que antes você não tinha, ter uma compreensão de diagnóstico diferente a ponto de você não ouvir o que o paciente que não fala, que não diz, que nada acontece com ele, você consegue ler através do microsistema da face, da língua, dos dentes, dos sinais e sintomas, do pulso. Tem várias formas de você interpretar o paciente. Você consegue descobrir coisas que estão acontecendo a nível energético com ele. O corpo sinaliza, o corpo fala com o profissional. A gente só não foi treinado para fazer esse tipo de leitura. A gente foi treinado para saber que sintoma o paciente tem e que remédio a gente dá. Para isso, sim, a gente foi. Agora, e aí, esse conjunto de sintomas faz parte de que doença? Então, que remédio a gente dá para essa doença? E simples assim, né? Muitas vezes, o paciente está tomando remédio para um sintoma e, tipo, e daí? Da onde que veio isso?
né, é idiopático, não tem uma causa definida, ou é multifatorial, ele tem várias causas. E aí a gente de repente consegue compreender um pouco melhor pela medicina chinesa o que acontece com o nosso paciente. Isso dá um novo ar, né, para o nosso tratamento, dá possibilidades ampliadas, né, de terapêuticas, dá possibilidades, oportuniza um atendimento mais diferenciado. E sim, relacionando a boca com os sintomas, com os meridianos. Para quem gosta desse assunto, estaremos então com a nossa Masterclass do dia 19 até o dia 22 de outubro agora, né? Basta se inscrever, é um evento gratuito, ela vai estar disponível na semana, acho que no máximo até a semana seguinte, mas ela vai ser ao vivo, então é bacana vocês estarem juntos para tirar dúvida. E eu espero vocês, tá? A gente vai estar fazendo uma sequência maior de lives nos próximos dias, estou chamando isso de maratona, né? Integrativa, então estaremos nessa maratona até o dia das Masterclass. Convido vocês a estarem comigo, lembrando que falaremos de acupuntura, medicina chinesa, microsistemas bucais e laser puntura do dia 19 até o dia 22 e no dia 23. Para o pessoal que me segue, que gosta da parte de cirurgia, quer saber sobre NICO, FJOJ, cavitações, nós temos a aula introdutória de osteoimunologia, que também, só que são inscrições diferentes, porque nem todo mundo gosta de sangue e nem todo mundo gosta de acupuntura, então a gente segmentou para didaticamente ficar mais bacana. Aguardo vocês então na nossa próxima live, e então eu tô ficando por aqui. Aqui foi Regiane Caniac falando com vocês hoje sobre a relação dos dentes e os meridianos. Grande abraço a todos e até a próxima. Obrigada, meus aluninhos que estiveram aqui comigo. Muito bacana a participação de vocês.